pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Diante do seu altar. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do... Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, Senhor, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é
flui o amor. Alemá surimi calamaia, semi calamá surimi comalamai. Espírito de Deus, nós estamos aqui, queremos ouvir a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, trabalha em nosso coração, trabalha em nós, para que o Senhor trabalhe através de nós. Meu Deus, mais uma noite, Senhor, onde nos colocamos em Tua presença, em espírito, em verdade, te adorando, Senhor. Ó Deus e Pai, amolece os nossos corações com a água e com o óleo do Espírito, para que penetre a semente. Meu Deus amado, tira toda a pedra, todo espinho, Senhor, enxota e expulsa as chamadas aves dos céus, para que não roubem a semente do nosso coração. Meu Deus e meu Pai, que à medida que a palavra for sendo ministrada, for sendo apregoada, o Teu Espírito Santo trabalhe, o Teu Espírito Santo, meu Deus, nos anime, o Teu Espírito nos avive, o Teu Espírito nos encha, em nome de Jesus, do fruto para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada, vamos meditar na palavra de Deus. O texto bíblico está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Deus seja louvado e o seu nome seja exaltado. Bíblia Sagrada nas mãos. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 3. Louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro de Deus. Primeira aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Aleluia. Estamos na sequência dos textos bíblicos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, hoje, a partir do versículo 1. Existe um Rei, o Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Alamacanda, alabaçu de calamaia, alamanassuri, me clama, alamai. Oh, Espírito de Deus, vem fluir, aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor,
águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber dessa fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, que estas águas passem nos lavando. 1 Coríntios 3, versículo 1 diz: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar. Não podiam, nem agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões mundanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo o mundo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará.
porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia! Podeis assentar, povo de Deus. Esta é a mensagem poderosa do Espírito Santo a nós. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos glorificar e exaltar o Rei da Glória, pois Ele é digno e merecedor de ser louvado, exaltado, glorificado. Aleluia! Corinto, a velha Corinto, uma igreja movimentada, de muitos membros, numa cidade portuária, de grande movimentação e comércio, uma cidade de grande importância, uma cidade relevante, uma cidade onde tinha muitos intelectuais, filósofos, uma cidade como as nossas grandes cidades. E como as grandes cidades tinha grandes desafios, e grandes desafios servem para provar e testar a nossa maturidade diante dos desafios que o mundo nos apresenta. A igreja de Corinto, como Paulo já escreveu no capítulo 1, pelo Espírito Santo, quando a gente fala do autor, não esqueçamos que quem inspirou os autores, seja Paulo, seja Pedro, seja Tiago, seja Judas, seja João, seja Mateus, seja Marcos, seja Lucas, todos os escritores não falaram uma vírgula, senão pela inspiração do Espírito Santo. Pedro disse isso, porque nenhuma profecia da Escritura foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram e escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, falou que a igreja de Corinto era uma igreja agraciada, uma igreja que recebeu o favor imerecido da parte de Deus, a graça. De modo que esta igreja foi agraciada com dons, sejam eles ministeriais, de serviço ou espirituais. Capítulo 1, versículo de 5 a 7, Paulo diz na sua carta: de modo que nenhum dom vos falta, esperando apenas a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebam que Corinto, a igreja que estava em Corinto, foi uma igreja enriquecida pelos dons de Deus, uma igreja enriquecida pela graça do Espírito Santo de Deus, uma igreja que contava e portava dons espirituais, uma igreja carismática, uma igreja fervorosa, uma igreja que teve Paulo, uma grande figura do evangelho e do apostolado, como um homem que não somente fundou,
mas também que auxiliava a igreja. 2 cartas foram dirigidas para esta igreja. E na primeira carta, Paulo escreve para corrigir os excessos, os extremos e os problemas que apareciam, que surgiam naquela igreja. De fato, quanto mais pessoas se reúnem num ambiente, mais problemas possíveis aparecem. Quanto mais pessoas se reúnem num recinto, mais problemas aparecem. Até porque a igreja é composta de pessoas, e pessoas têm problemas, e os problemas precisam ser solucionados, e são solucionados por causa da palavra e do Espírito Santo de Deus, ou pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Agora percebam, meus irmãos, capítulo 3, versículo 1, se você puder, deixa a sua Bíblia aberta conosco para você acompanhar, porque no versículo 1 do capítulo 3 da carta, Paulo diz assim, pelo Espírito Santo: eu, irmãos, não pude falar com vocês como crentes espirituais. Paulo mostra aqui, nos primeiros 3 capítulos da sua carta, que existem pelo menos 3 categorias de pessoas: aqueles que são naturais, e você percebeu isso no capítulo 2, semana passada. O homem natural não entende as coisas de Deus, porque parecem loucura. Ele é natural, ele age naturalmente. Homem natural. Segundo, homem espiritual, ainda no capítulo 2, mas o que é espiritual discerne tudo e não é discernido. Então perceba, nós temos o homem natural, o homem espiritual, e no capítulo 3 aparece a terceira categoria, o homem carnal. Quando fala homem, está falando de homem e mulher. Veja, quando eu fui falar com vocês, eu não falei como a espirituais. Paulo está dizendo, irmãos coríntios, eu não pude falar com vocês como a espirituais, senão como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo 2: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês não podiam suportar, e até agora não podem suportar. Veja, meus queridos irmãos, que quando Paulo fala no versículo de número 2, com leite vos criei, ele está fazendo uma referência à falta de maturidade espiritual daqueles irmãos que se reuniam em Corinto. Agora, parece até algo contraditório, paradoxal, porque a gente no capítulo 1, versículo 7, entendemos que Paulo mostra que a igreja tinha dons. No capítulo 3, Paulo diz que a igreja era carnal. Logo, concluímos que é possível alguém ter dom, uma igreja ter dons, ser fervorosa e ao mesmo tempo ser carnal. Veja, é possível uma igreja ter dons, os crentes serem fervorosos e ao mesmo tempo faltar maturidade. O leite é alimento para bebês, o leite é alimento para crianças pequenas. O leite é o alimento indispensável, de acordo com a pediatria, para pessoas de 0 até os 2 anos, e fundamental para o crescimento, fundamental para compor e nutrir, enfim, para as crianças crescerem fortes. Pedro falou do leite racional não falsificado, em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, desejem como bebês recém-nascidos, o leite racional não falsificado, para que vocês vão crescendo através e por intermédio dele. Mas veja, irmãos, que um adulto não pode mais se comportar como criança, não pode mais viver como menino na fé. Paulo, pelo Espírito Santo, disse: amados, sejamos meninos na malícia, mas adultos no entendimento. A vida espiritual é ilustrada igualmente à nossa vida biológica, orgânica. Assim como um bebê nasce, e nós também nascemos de novo.
Assim como um bebê é gerado, nós também somos gerados pelo Espírito Santo. Assim como um bebê tem apetite, um bebê saudável tem apetite, um crente saudável tem apetite pela palavra de Deus. Assim como um bebê desenvolve, e é natural que desenvolva, e se não há desenvolvimento, logo a mãe fica preocupada porque a criança não está desenvolvendo. Imagine uma pessoa de 15, 16, 18 anos que não desenvolve. Isso causa estranheza, isso traz preocupação, isso é natural. Agora veja que Paulo está mostrando uma preocupação com a igreja de Corinto, e está dizendo: meus irmãos, eu não posso falar uma palavra mais forte, eu não posso trazer um alimento sólido, porque assim como um bebê que não tem dente para mastigar e não consegue ainda no seu processo digestivo fazer a digestão de alimento sólido, de manjar, de comida forte para se tornar robusto, assim são vocês. Vocês são carnais, vocês não conseguem digerir, vocês não conseguem se alimentar de um alimento mais sólidos. Eu não posso falar com vocês de algo mais profundo, porque vocês são meninos. Isso traz preocupação, porque a igreja de Corinto estava passando por isso. E veja, meus irmãos, acredito eu que tinha alguns irmãos que se ofendiam com Paulo, mas, meus amados irmãos, Paulo não estava preocupado se os irmãos iam se ofender ou não. Paulo estava preocupado que eles desenvolvessem a maturidade. Se nós formos pregar preocupado com quem se ofende, a gente nunca vai pregar a palavra de Deus. Se a gente for pregar a palavra de Deus preocupado com quem se ofende, veja, chamar alguém de carnal é perigoso, levar umas mãozadas hoje em dia, né? Chamar alguém de carnal é perigoso o pregador descer e ser processado. O apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês ainda estão andando na carne, vocês são carnais. E como é que Paulo chega à conclusão que aqueles irmãos estavam agindo pela carne? Paulo explica no versículo de número 4, perceba a palavra de Deus. Quando alguém diz eu sou de Paulo, e o outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões desse mundo? Quer dizer, o que evidencia a carnalidade da igreja? O que mostra que a igreja de Corinto era uma igreja carnal? O partidarismo. Paulo está dizendo, os ciúmes entre vocês. Na Revista Corrigida vai aparecer inveja, mas inveja ali no sentido de ciúmes. Os irmãos tinham ciúmes uns dos outros. Aqueles irmãos coríntios não sabiam conviver em harmonia, não sabiam respeitar uns aos outros. E ao longo da carta nós vamos percorrendo, semana que vem no capítulo 4, na outra semana no capítulo 5, você vai ver coisas sérias que aconteciam naquela igreja. E veja, meus irmãos, que havia ciúme. Veja, quando chegava um crente novo na igreja, os antigos tinham ciúme dos mais novos. Um dizia eu sou de Paulo, que eu sou do grupo dos fundadores. Outro dizia eu sou de Apolo, porque nós somos do grupo dos intelectuais. Outro dizia nós somos de Pedro, porque nós somos do grupo do avivamento do Pentecoste do Atos 2. E outro dizia nosso negócio é com Deus, a gente não respeita homem, não respeita ninguém. E aí Paulo está mostrando isso, só evidencia a carnalidade, a imaturidade, a infantilidade de vocês. Tal como uma criança que quando chega um brinquedo novo, começa a cismar um com o outro, e um começa a olhar para o outro estranhando, e uma criancinha vai até a mãe e fala: olha, fulano pegou meu brinquedo, olha, fulano mexeu comigo, ó, meu irmãozinho mostrou a língua para mim. Quer dizer, comportamento de criança, criança que se o pai pega um, o outro fica com ciúme, criança que se o pai de repente agrada um, ou dá um brinquedo para um, o outro começa a ficar já de biquinho. Quer dizer, um crente saudável e maturo não tem esse tipo de comportamento. Um crente que cresceu pela palavra não fica de biquinho na igreja, não fica de birrinha quando chega um irmão e fala qualquer coisa, porque já tem maturidade para lidar com a situação, tem maturidade, já não é mais menino.
E maturidade não tem a ver com tempo de igreja. Tem pessoas que têm 50 anos na igreja, ainda é bebezinho. Tem pessoas que já têm tempo na igreja, e a Bíblia Sagrada mostra isso, no capítulo de número 5, versículos de 11 a 13, da carta aos Hebreus. Se você puder, nós estamos falando de Corinto, mas vamos dar uma passadinha na carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo de número 11, presta atenção no que diz. A este respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Hebreus 5, versículo 11. Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir? Pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido que vocês têm, novamente vocês têm necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Aleluia! Nós precisamos deixar de ser meninos na fé. Não é tempo de igreja que dá alguém maturidade, não é cargo que dá alguém maturidade, não é função na igreja que dá alguém maturidade. O que nos traz maturidade é experiência com Deus através do alimento sólido da palavra. Nós precisamos acabar com as meninices, coisas de criança. Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas logo que me tornei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós não podemos ter ciúmes uns dos outros. Quando o filho pródigo volta para casa, ao invés do filho mais velho se alegrar, como que ele se comporta? Como um bebê mimado. Vai chorar para o pai: ô pai, quantos anos eu te sirvo, o Senhor nunca me deu um cabrito. Parece alguns crentes na igreja, né? Estou tanto tempo aí, ninguém me deu oportunidade. Eu cheguei primeiro, aí chega esse novo convertido, já sobe para o altar. Como é que pode? Deixa de ser menino, desfaz esse bico. Você já tem idade para ser mestre. Você já tem idade para ser um ensinador da palavra. Está tomando leitinho ainda, fazendo birrinha. Não, eu vou sair da igreja porque ninguém me valoriza, ninguém me olha, ninguém me vê. Para com isso. O Pai tem lugar para todos. O Pai quer o que saiu e o Pai também quer o que ficou em casa. Glória a Deus. O Pai abraça o filho e diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Glória a Deus. Não tem necessidade de ficar fazendo biquinho, não tem necessidade de ficar com picuinha, com nhenhenhen. Não, meu irmão, não tem necessidade disso. A casa do Pai é para todos, grande é a seara, os obreiros são poucos, tem vaga para todo mundo, em nome de Jesus Cristo. Não tenhamos ciúmes uns dos outros. Não sejamos, meus queridos irmãos, carnais. Quando alguém diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, veja, versículo 3, há ciúmes e brigas entre vocês. Era uma igreja que tinha dom e tinha briga. Era uma igreja que tinha dom e tinha ciúme. Era uma igreja que era fervorosa e era carnal. Queridos irmãos, e Paulo escreve pelo Espírito Santo para corrigir isso. E está dizendo: será que vocês não são carnais? Quando vocês dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Senão ministros a quem Deus usou para pregar a palavra para vocês. Não façam dos pregadores, não façamos dos pregadores, dos pastores, dos ministros, como se fossem representantes, ícones políticos,
onde as pessoas levantam as suas bandeiras. Isso é carnalidade. Nós não podemos incentivar essa prática. Nós não podemos incentivar partidarismo no meio da congregação. Nós não podemos incentivar bandeiras na igreja, no sentido, quando eu falo de bandeiras, não estou falando daquele objeto com um mastro e um tecido, não. Estou falando de se levantar pautas e bandeiras e ficarmos dividindo a igreja. Não, eu sou do grupo desse, eu sou do grupo daquele, eu não me misturo com aquele porque aquele pessoal não é do meu grupo, eu não frequento esse lugar porque aquele pessoal lá não é do meu grupo, eu não participo disso porque... Não, meus queridos irmãos, nós temos que praticar o santo evangelho de Deus, o santo evangelho de Jesus Cristo. Vamos fechar as portas para as divisões, para as brigas e para os ciúmes, e abrir o coração para a palavra de Deus, para que o Santo Espírito de Deus se mova através de nós e manifeste a sua graça, o seu poder. Eu plantei, eu fundei a igreja, disse Paulo. Apolo regou, mas quem deu o crescimento é o Senhor dos exércitos. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega também é alguma coisa. Naquele tempo o fundador, naquele tempo o irmão que começou a obra, naquele tempo. Não, eu sou daquele tempo, eu gosto daquele tempo, eu gosto daqueles irmãos. Se não for daquele tempo, eu estou fora. Paulo diz, vocês são carnais. Paulo plantou, sim, é verdade. Apolo regou, sim, regou. Mas Deus é quem dá crescimento. A glória não é de quem abriu a igreja, a glória não é de quem reformou a igreja, a glória não é de quem continuou a igreja, a glória é do dono da igreja, Jesus Cristo nosso Senhor. Deus usa um numa área, Deus usa outro em outra, Deus usa um para fazer um trabalho, vem outro e Deus vai usar para fazer outro trabalho diferente. O trabalho de ninguém é igual a ninguém, porque Deus deu as suas ferramentas aos seus servos. Ele repartiu os seus dons como Ele quis, conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade da obra de Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um vai receber a sua recompensa. Versículo de número 8. Cada um vai receber a sua recompensa, de acordo e conforme com o trabalho de cada um. Faça para Deus, porque tem recompensa de Deus para você. Não nos cansemos de fazer o bem, diz a palavra de Deus. Sejamos firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão, haverá recompensa, glória a Deus. Quando você trabalha para a obra de Deus, você não está trabalhando para o pastor, você não está trabalhando para o diretor, você não está trabalhando para a diretoria, você não está trabalhando para a sua convenção, você não está trabalhando para o presidente da igreja, ou a presidente, o bispo, o apóstolo. Quando nós trabalhamos para a glória de Deus. Haverá recompensa para aqueles que trabalham para Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu lancei o fundamento, versículo 10, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Paulo diz, eu vim colocar as bases, e ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, porque a igreja foi edificada em cima do fundamento, que é a mensagem de Jesus. Ninguém pode colocar outro fundamento. A igreja é fundamentada em princípios da palavra, em doutrina. Doutrina são ensinamentos que Jesus Cristo ensinou. Ninguém pode pôr outro fundamento. A igreja, se estivesse fundamentada em Pedro, como alguns insistem em afirmar, a igreja já teria sido destruída e deixado de existir. Se a igreja tivesse sido edificada sobre o fundamento dos primeiros pais da igreja, a igreja já deixaria de existir, ou teria deixado de existir.
Se a igreja estivesse fundamentada nos seus fundadores denominacionais, ela já tinha deixado de existir. Por que que a igreja não deixou de existir? Porque ela está fundamentada na rocha firme e eficaz. A rocha, a palavra, a pedra de esquina, a qual os reedificadores rejeitaram, mas que foi colocada como pedra de esquina. Fundamento dos apóstolos, a palavra de Jesus. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, e os seus servos, os apóstolos, os profetas de Deus, os discípulos de Jesus, as autoridades eclesiásticas, elas vão edificar em cima desse fundamento. E veja que Paulo está dizendo: vocês são lavoura de Deus, nós somos cooperadores. Cristo é o operador da igreja, e nós somos cooperadores. Por isso que nós chamamos os obreiros de cooperador. Cooperador quer dizer alguém que opera junto, alguém que trabalha junto. Operador é ele, cooperador somos nós. Nós não somos operadores na igreja. Quem opera na igreja é o Divino Espírito Santo. Quando invertem os papéis, a igreja entra em decadência. Quem é que opera o avivamento na igreja? O pregador convidado? Não, o Espírito Santo. Quem é que opera a santificação na igreja? Quem prega? Não, o Espírito Santo. Quem faz a igreja crescer? O Espírito Santo. Quem faz a igreja ser avivada? O Espírito Santo. Nós apenas cooperamos com o seu trabalho, nós apenas damos lugar para ele, nós apenas nos colocamos à sua disposição. Agora vai depender do que cada um está edificando, o material em que cada um edifica, pois um edifica um material em ouro, outro em prata, outro em feno, madeira ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta para o dia, ou o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo. O trabalho, se vai ser bem feito ou não, o fogo de Deus vai provar o nosso trabalho. O fogo de Deus vai vir para provar essa obra. Se essa obra é de Deus, ela não se queima, mas se for fogo de palha, acaba logo. E por que alguns trabalhos têm começado e sumido? Porque têm sido construídos com palha. E quem constrói com palha, o fogo queima. Quem constrói com madeira, o fogo queima, porque Deus é um fogo consumidor, aleluia. E para fazermos a obra de Deus não é de qualquer jeito e nem com qualquer material. Os materiais já foram pré-estabelecidos pela palavra de Deus, aleluia. Nós não fazemos do nosso jeito, mas conforme o padrão, conforme a planta, conforme a maquete, conforme o padrão estabelecido. E quem estabelece o padrão não é a mídia, quem estabelece o padrão não são os homens, quem estabeleceu o padrão é Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Cristo estabeleceu o padrão, Cristo mostrou para nós os materiais a serem usados, louvado seja Deus. Paulo diz: vocês são lavoura de Deus, vocês são edifícios de Deus. O Senhor é a base, o Senhor é o baldrame, o Senhor é o alicerce, e nós somos os tijolos. Nós somos os tijolos. Para que essas paredes estivessem aqui, para que essas paredes existam, nós temos inúmeros tijolos aqui. Tijolos sobrepostos, tijolos unidos, e esses tijolos são unidos pela massa. Se nós deixássemos tijolos soltos, essa parede já tinha caído. E para ela ficar firme tem que ter coluna, tem que ter alicerce e tem que vir de baixo. Se colocar tijolo solto, vai cair com a ventania. Não se faz
parede e muito menos casa com tijolos separados. Só se constrói casa e edifício. Paulo está dizendo, vocês são edifício de Deus. Cada um de nós é um tijolo, cada um de nós é uma pedra. Aí vem Pedro e diz, vocês são pedras vivas, glória a Deus. Nós não somos pedras mortas, nós não somos pedras queimadas, nós somos pedras vivas e ligados um ao outro. Se nós não estivermos ligados um ao outro, e quem é que nos liga? A massa chamada liga do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos liga uns aos outros, é Ele que nos liga e que nos conecta, glória a Deus. E nós estamos conectados, ligados, juntos, misturados em uma unidade sólida. Quando o inimigo vem combater, ele não combate um tijolo, ele tenta combater a parede, mas a parede não cai, porque está no alicerce, glória a Deus. A igreja de Jesus é um edifício, e esse edifício cresce para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja espiritual é unida. Crentes espirituais são unidos, crentes espirituais são conectados, crentes carnais se dividem. A carnalidade traz divisão, a carnalidade traz separação, a carnalidade tem sua origem nas obras da carne, descritas em Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, e aí tem uma lista de obras da carne: imoralidade, prostituição, lascívia, glutonaria, bebedices, iras, dissensões, contendas e coisas dessa natureza, acerca das quais eu já vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, vocês são filhos de Deus, e quem é filho de Deus anda pelo Espírito de Deus, e quem é filho de Deus vive a palavra de Deus, e quem é filho de Deus se alimenta com o alimento sólido da palavra. Aleluia! Glorifiquemos ao nome de Jesus Cristo. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Não se glorie em Paulo, não se glorie em Apolo, não se gloria no apóstolo tal, no bispo tal, no profeta tal. Aquele que tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. E aí Paulo termina dizendo, tudo é de vocês. Paulo foi dado por Deus a vocês. Apolo foi dado por Deus a vocês. Pedro foi dado por Deus a vocês. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes e as futuras. Tudo é de vocês. Vocês de Cristo. E Cristo de Deus. Não nos esqueçamos que nós estamos ligados. Tudo é de vocês. Deus colocou à disposição de vocês. Deus colocou os ministros para abençoar vocês. Deus colocou os ministros para ministrar na vida de vocês. Mas não se façam propriedade das pessoas. Não, nós não somos propriedade de Paulo, nem de Apolo. E é o próprio apóstolo Paulo dizendo. É o próprio Paulo dizendo, vocês não são meus, eu não morri por vocês, então por favor, não criem o fã-clube do apóstolo Paulo, é ele dizendo isso. Ele está dizendo, não criem meu clubinho, eu não incentivo essa prática, não criem o meu fã-clube, porque isso é coisa de carnal. Vocês são de Deus, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus, tudo é de vocês, tudo é vosso. Glorifiquemos ao Senhor, o Rei da Glória, que o Espírito Santo de Deus nos encha mais e mais. Pelo alimento sólido, fique de pé comigo, por favor. Que Deus abençoe. Os novos convertidos, sim, nós vamos continuar dando leitinho. Mas, meus irmãos, não queira ficar com leitinho para sempre, não. Jesus quer te dar um alimento sólido. E culto de doutrina é culto para dar feijoada para o povo de Deus.
Culto de doutrina já sabe, quinta-feira é dia de comer baião de 2. Culto de quinta-feira é dia de mocotó. A não ser que você seja bebezinho na fé, aí a gente separa uma salinha para você. Ah, mas eu não gosto dessa mensagem aí, porque essa mensagem me deixou tristinho. Eu vou pedir para Deus dar maturidade para você, porque no exército de Deus não tem lugar para menino bicudo, não. No exército de Deus não tem lugar para menina mimada. No exército de Deus tem lugar para homens. Deus não trabalha com gente mimada. Deus não trabalha com menino que faz biquinho. Deus trabalha com homens. Quando Davi, antes de morrer, falou com Salomão, Davi falou: Salomão, seja homem, porque para reinar tem que ser homem. A mesma coisa Deus falou para Gideão: tem muita gente aí, 32 mil pessoas. Você vai dar um grito e vai dizer: quem for covarde e medroso, volta para trás. Porque Deus não trabalha com medroso nem com covarde. É melhor 300 corajosos do que 32 mil pessoas covardes, que quando vira o inimigo, vai correr com medo, gritando e se esconder debaixo da cama. A obra de Deus não tem lugar para menino não, irmão. A obra de Deus não tem lugar para pessoas mimadas que não cresceram espiritualmente. Quando eu falo de menino, estou falando menino na fé. As crianças são sempre bem-vindas, e que Deus abençoe nossas criancinhas. Vai chegar um dia de eles crescerem e se tornarem adultos, mas o que nós não podemos é sermos adultos com comportamento de criança. O que nós não podemos é ser pessoas adultas, maduras, crentes, já tão velhos de igreja, com comportamento infantil. Que Deus nos ajude em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão ao céu em nome de Jesus. Levante a sua mão ao céu, porque nós vamos orar agora. Levante as suas mãos, porque nós vamos pedir para Deus. Em nome de Jesus, Senhor, quebra o nosso orgulho, porque nós queremos descer. Quebra, Senhor, toda a carnalidade, e em nome de Jesus, que a carne não tome conta desta igreja, mas que sejamos crentes espirituais. Quando chegar alguém novo aqui, que seja bem recebido, em nome de Jesus. Quando Deus estiver usando alguém, vamos dar glória a Deus, por Deus está usando aquele irmão, aquela irmã. Não vamos ter ciúme, como Caim teve ciúme de Abel. Não vamos ter ciúme, como aquele filho mais velho teve ciúme do filho pródigo. Isso é comportamento de carnal. Isso é comportamento de quem está na carne e não está vivendo pelo Espírito Santo. Se Deus está usando, deixa Deus usar. Se Deus está confirmando, se Deus está chamando, se Deus está distribuindo o dom, mas eu já estou há tanto tempo, esse aí chegou agora, essa aí chegou agora. Isso é comportamento e pensamento de carnal, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, não dê lugar para a carne, dê lugar para o Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão com a minha em nome de Jesus. Deus está dando sustância para a igreja crescer, em nome de Jesus Cristo. Deus está dizendo: joga esse miojo fora, meu filho, em nome de Jesus Cristo. Já está na hora de você comer comida de adulto. Joga esse leitinho fora. Você já não é mais bebezinho, não. Joga essa mamadeira, essa chupeta fora, em nome de Jesus Cristo. Deus precisa que você ensine alguém. Deus precisa que você, em nome de Jesus, encaminhe alguém pela fé. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra
te adorar, Senhor, Senhor. Quebra, Senhor. Eu quero e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser